navegantes! Boa noite! E hoje a gente tem uma live especial. Foi pedido na semana passada para ser abordado o tema sobre ultrassonografia intervencionista. E aí chegaram algumas questões aqui pra gente. E aí a gente resolveu fazer esse tema. A primeira pergunta que eu vou responder, que eu não vou responder especificamente, tá? Que é assim, perguntaram: quanto cobrar pelos procedimentos que a gente faz, os procedimentos intervencionistas? Bom, daí tem um problema, né, gente? Porque isso depende. Quanto cobrar pelo procedimento... Depende de qual é o procedimento. Se for, por exemplo, uma cistocentese, também teve essa pergunta aqui. Cistocentese deve ser cobrada? Eu acho que sim, né? Então, assim, se você vai gastar o seu tempo, a sua expertise, o seu equipamento, fazendo algum procedimento, esse procedimento tem que ser pago, né? Se você... nem que seja, sei lá, de repente pago em forma de... Sabe quando a gente fica devendo favor para alguém? De repente pode até ser uma forma de se pagar. Sei lá, você tem um cliente que é um super cliente seu e sempre pede um monte de ultrassom, de exame. Você vai lá no volante, vai lá e faz 5 na mesma clínica, e aí ele fala assim: pô, será que dá para você guiar a coleta? Bom, é uma forma de você pagar, né? Fala assim: eu vou... Mas deixa isso claro, tá? O que é combinado nunca é caro, né? Então, assim, deixa isso claro que você tá trocando favor. Porque procedimentos têm que ser cobrados, né? Então, não importa se é uma taxa simbólica de R$50, R$20, sei lá quanto, mas é seu tempo, é o seu conhecimento, e se por acaso acontecer de você furar uma coisa que não for a bexiga, é você quem vai pagar por isso, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E quanto ao preço, né? A primeira pergunta que o pessoal perguntou aqui: quanto cobrar pelos procedimentos? Gente, isso depende tanto. Até o preço de exame de ultrassom é mega variável, né? Então, eu sei assim, porque aqui na cidade de São Paulo, eu moro em São Paulo, e aqui na cidade de São Paulo, a gente tem pessoas que cobram ultrassom volante em torno de 150, 100, 150 reais. E tem gente que cobra 200 e poucos reais. Então, acho que isso varia imensamente do local, da variação de preço que é utilizada na sua região, do seu preço, né? Eu acho que cada pessoa tem que levar em conta o que está gastando, né, de tempo, de material. De repente é você que leva o material para fazer uma coleta, para fazer um procedimento. Então, assim, você tem que colocar isso tudo no papel, né? Não adianta eu te falar: olha, o valor é tanto, porque de repente o meu valor pode ser o valor que está lá embutido, por exemplo, todo o contexto do local, né, do consultório onde eu trabalho. Ou pode ser que seja um valor só da minha coleta. Então, cada um vai ter um valor. Não adianta eu ficar dando pitaco em valor. Agora, eu vou responder as perguntas que eu realmente posso responder, tá? Então, perguntaram aqui: material ósseo é melhor colher por punção aspirativa com agulha fina ou usar trucute? E a segunda pergunta: ambas precisam sedar? Bom, Patrícia que perguntou, né? Patrícia, olha, é o seguinte: na experiência que eu já tive de coleta de tecido ósseo, né, primeiro que existe pouquíssimas indicações nesse sentido que a gente pode fazer guiada por ultrassom. Então, o principal é para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre osteomielite e neoplasia óssea. Então, a gente vai guiar a agulha, e geralmente é feito com agulha fina,
por capilaridade, né? Então vai fazer aquela punção, aquele movimento em leque, e por capilaridade no tecido ósseo guiado pelo ultrassom. E no ultrassom você vai guiar a agulha para ser colocada, olha lá, hein? Essa dica é quente. Para ser colocada só nas áreas que são hipoecogênicas, tá? Então, você vai guiar a agulha no tecido ósseo na área hipoecogênica. Então, você vai desviar aquela área onde é hiperecogênica mais calcificada. E aí, o citologista vai conseguir fazer a citologia, tá bom? Se precisa sedar? Na verdade, sim, não só sedar, né? Você precisa realmente tirar a dor e muitas vezes até tirar até a consciência do paciente, porque, em geral, esses processos mistos, né, de lise, de proliferação, eles são muito doloridos. Então, é importante que o animal não esteja sentindo dor, que ele esteja confortável, porque se já dói naquele lugar, você vai ainda espetar uma agulha ali, ele não vai gostar muito, ele não vai curtir muito. Onde exatamente, qual a região da bexiga puncionar? Gente, também depende da distensão líquida que essa bexiga tá? Então, por exemplo, tanto para a situação onde a bexiga tá extremamente repleta, então aquelas retenções, obstrução urinária, quanto o oposto, quando ela está muito vazia, os dois extremos são contraindicados a gente fazer punção, tá? Primeiro, porque na situação em que a bexiga está muito distendida, pode estar acontecendo dessa parede estar friável e você não tem condições de avaliar adequadamente com a imagem ultrassonográfica, com essa bexiga assim desse tamanho distendida. Então a parede vai estar parecendo fina e de repente quando você bate a agulha, aquilo tá friável e era uma vez. Eu já vi acontecer, tá? E o oposto, né? Quando ela tá pouco repleta, pode acontecer de você ficar tentando bater a agulha e a parede, às vezes muito espessa, ela empurra e acaba não furando. E isso também é bastante, não só dolorido, né? Porque até tem um estudo que diz que não é tão dolorido assim fazer cistocentese, que é pior você passar sonda do que fazer cistocentese. Tem um estudo com crianças, inclusive, que fala isso. Mas o proprietário fica assim muito desconfortável na sala. Se você bateu uma vez a agulha, bateu duas, bateu três, não conseguiu, esquece, não insiste, tá bom? Então, voltando aqui às perguntas, né? Com relação à punção de cisto, né? Aqui tem a Sil Traversa, que ela não é brasileira, não sei se você está escutando a nossa live agora, Sil. Você perguntou aqui, punção de cisto renal, quando se realiza? E que tamanho deve ter mínimo esse cisto? Cisto renal, a gente realiza, primeiro, tem uma contraindicação, né? Você vai realizar a punção, né? A drenagem, na verdade, do cisto na seguinte condição: ela não é uma drenagem, ela não é uma punção diagnóstica, porque você já fez o diagnóstico com o ultrassom, ela não é uma punção curativa, e sim ela é uma punção de drenagem paliativa. Geralmente a finalidade primeiro, para diminuir a dor. Segundo, quando a gente tem mais de um cisto e esses cistos, além de estarem muito grandes, eles podem ter conteúdos de ecogenicidade diferente. Então, isso é importante, fazer a punção e usar seringas e agulhas diferentes para cada cisto, tá? Essa dica também é quente, gente. Por quê? Porque cada cisto pode, inclusive, ter
não só tipos de conteúdo diferentes, mas eles podem estar indicando infecção por bactérias, ou seja, por micro-organismos diferentes, tá? Então, é muito importante que seja coletado, primeiro com toda a asepsia necessária, né? E tricotomia e tudo bem bonitinho, e utilizar agulhas e seringas diferentes, identificar, né, qual é o rim, qual era o cisto, para que o clínico possa saber depois o que está acontecendo e como fazer esse tratamento, tá? Quanto ao tamanho mínimo, geralmente assim, a gente diz que quando o cisto é muito pequenininho, essa finalidade de drenagem para alívio da dor, ela não é indicativa. A gente só vai pensar em alívio da dor quando o cisto é muito grande, está distendendo muito a cápsula renal. Agora, quanto à drenagem para diagnóstico, para fazer uma cultura antibiograma desse conteúdo cístico que tem ecogenicidades diferentes, daí não tem um mínimo necessário. O mínimo tem que ser o tamanho que você consiga ver. Então, às vezes, dependendo da acurácia do seu equipamento, às vezes a gente consegue ver muito bem cistos de meio centímetro já, né? Só não vale a pena você ficar drenando esses cistos muito pequenos se realmente não forem com essa finalidade que a gente acabou de falar, tá? De diagnóstico, de cultura e antibiograma. O que pede de exame de sangue específico para a realização de citologia, tá? Então, assim, primeira coisa, para citologia, a gente só pede tempo de coagulação, hemograma, coagulograma, né? Para poder ter uma ideia se vai ter algum problema na cito. Geralmente, citologia dá menos de 2% de chabu, né? De problema, tá? O que pode influenciar na decisão de você fazer ou não fazer, por exemplo, uma citologia? Primeiro, agora sim eu vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar aqui e vou passar para vocês um pouquinho da que a gente falou em aula, né? O que pode influenciar. Tanto na citologia quanto biópsia por fragmento. O que pode ser uma situação que contraindique fazer quando a lesão está muito profunda na cavidade, tá? Então, pode ser uma contraindicação. Quando a gente tem sobreposição de muitos tecidos, então, de repente, tem uma lesão e tem várias outras estruturas antes de você chegar com a agulha na lesão. Também pode ser algo que seja contraindicado. Quando você tem vasos muito calibrosos irrigando a lesão, ou quando você tem múltiplos vasos, mesmo que pequenininhos, dentro da lesão. Então, nessa situação, quando você tem o vaso muito grande ou vários vasos, mesmo que pequenininhos, aí a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Com relação a puncionar, mesmo que seja só puncionar, tá? Porque você pode correr um risco maior de hemorragia, tá? Sempre lembrando, né, que para punção, o mínimo é o hemograma, um coagulograma, tempo de coagulação. Bom, e o que pode ainda influenciar na decisão tanto da cito quanto de lesão, de biópsia por fragmento? Quando, por exemplo, a lesão é muito pequena. Tá? Então, se a lesão é muito pequena, às vezes não vale a pena. Primeiro que vai ser difícil de você acertar na cito, e segundo que às vezes você vai tirar num fragmento, você vai acabar tirando a lesão toda. E aí, se for uma lesão maligna, você vai levar a lesão toda, estimular isso e acabar deixando o que deveria ter sido retirado como margem de segurança. Então, quando a lesão é muito pequena, o ideal é já fazer uma biópsia de cavidade aberta, tá? Evitar
puncionar lesões cavitárias quando você tá, principalmente quando essas lesões cavitárias são em órgãos parenquimatosos, como o fígado e o baço, porque a gente sabe, por exemplo, que lesões de aspecto cavitário, não necessariamente cistos, podem ter dois diagnósticos diferenciais. Pode ser um abscesso, pode ser uma neoplasia, e dentre algumas neoplasias que ocasionam esse aspecto cavitário, a gente tem principalmente o hemangiosarcoma em baço e os carcinomas em fígado, o hepatocarcinoma, o cisto adenocarcinoma, o hepatocarcinoma e o hemangiosarcoma, eles podem ter esse aspecto mais cavitário. E aí são lesões que podem sangrar muito na hora, mesmo que você for puncionar só com uma agulhinha, e aí a gente vai ter que sair correndo para fazer uma laparotomia, né? Então ninguém quer esse acidente na sua carreira, tá? E outra situação que pode também contraindicar tanto a cito quanto a biópsia por fragmento é quando a lesão ou quando uma massa invade grandes vasos. O que a gente preconiza é que o estudo da região, o estudo Doppler, não só da região, mas da própria massa, seja realizado para a gente poder fazer a diferenciação entre a invasão dos vasos que estão adjacentes e, eventualmente, uma situação onde a massa encarcera o vaso, que são coisas diferentes, né? E são coisas importantes que vão ajudar o clínico, o cirurgião, o clínico no caso para tomada de decisão e o cirurgião para planejamento, né, cirúrgico, tá bom? Então, o que aqui no VET perguntou, testes de coagulação é importantíssimo, né, para diminuir risco, e hemograma são os principais, tá bom? Bom, vamos ver aqui se tem mais pergunta. Tenho dúvida quanto à punção de áreas cavitárias em próstata. Assim, dá para puncionar? Dá para puncionar, tá? Lesão cavitária em próstata, se ela tiver como um aspecto como diferencial abscesso, o ideal é que esse procedimento seja realizado também com o máximo de asepsia, como se fosse uma cirurgia, tá? Porque pode acontecer, durante o procedimento, pode acontecer um acidente de extravasar esse conteúdo para dentro da cavidade e extravasando o conteúdo de um abscesso prostático para dentro da cavidade, precisa se abrir a cavidade, cirurgicamente tem que entrar em láparo para fazer uma limpeza, né, uma lavagem nessa cavidade. Então, a indicação, né, seria, por exemplo, quando esse abscesso não é muito grande. Eu já trabalhei com profissionais que gostavam de trabalhar dessa forma, né, então a gente fazia a punção e ia acompanhando no retorno desses animais para ver se esse abscesso regredia, e aí quando ele regredia, pelo menos para menos que a metade do tamanho, o cirurgião entrava na cirurgia para fazer a orquiectomia, para associar e melhorar, né, a regressão da lesão. E já trabalhei com um cirurgião que não queria nem pensar em entrar com uma agulha dentro do abscesso. Então, cada um tem uma maneira de conduzir o caso, tá? Então, que existe a possibilidade de se fazer isso? Sim, existe. Mas cada um tem uma maneira, e aí vai depender. A decisão não é do ultrassonografista, a decisão é do clínico ou do cirurgião. O que é decisão do ultrassonografista é se ele tem condições de realizar ou não. E o que inviabiliza é se, por exemplo, essa próstata ou essa lesão cavitária, ela tá muito profunda, e aí a agulha não vai alcançar. Então, daí isso inviabiliza, né? Se, por exemplo, essa lesão cavitária, ela tem uma parede muito fina, então isso também
pode aumentar muito o risco de ruptura desse abscesso. Então, isso também inviabiliza. Então, a gente tem que olhar a situação por 2 ângulos, né? Não é você que vai dizer se tem ou não que puncionar, mas uma vez que decidido, eu quero puncionar, o colega decidiu isso, então você vai ter que verificar se é ou não passível de você guiar e de se fazer uma punção ali, ou qualquer que seja a intervenção. Às vezes é uma punção com drenagem e depois uma injeção, né, de alguma medicação ou de alguma droga que auxilie na resolução daquele processo, tá bom? Deixa eu ver. Bom medir antes de coletar se tiver muito vazia sem condição. Sim, embora a gente não tenha medidas exatas, né? Tá falando de sedação? Sim, eu já falei. Sedação é só em condições dolorosas, tá? Para punção aspirativa, se o paciente tem um temperamento dócil, não tem problema. Não precisa nem sedar, tá? Porque geralmente o procedimento é rápido, só com a contenção mecânica, não seda. Se o paciente é ansioso, se a situação que no local onde você vai puncionar tem muita inflamação, tá muito dolorida, daí, gente, é até humano, né? Você sedar esse bicho, tá? É o mínimo que a gente tem que fazer, porque eu acho que se fosse comigo eu gostaria, né? Então acho que a gente tem que meio que pensar assim. Essas punções de cisto, pseudocisto renal e pancreático, ela faz... a Camila tá falando que faz só em centro cirúrgico, com sedação. Sim, porque existe o risco, né? Então, quando você vai, mesmo que puncionar uma estrutura que é cavitária para drenar essa estrutura, se o animal não tiver bem quietinho, pode acontecer dele se movimentar e você lacerar essa estrutura, e aí vai cair na cavidade o conteúdo, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Tá bom? Bom, e aí, deixa eu só terminar aqui, que me perguntaram, a última pergunta, né, que me fizeram quais são as situações que são contraindicadas a gente colocar uma agulha? Então, eu coloquei até aqui, deixa eu virar de novo para vocês aqui, tá? Então, situação contraindicada é colocar, mesmo que seja uma agulha. Carcinoma de célula transicional, tá? Então, é um dos tumores que a gente nem tenta puncionar, tá? Então, por isso que se fala que lesões vegetantes de parede de bexiga não se punciona, porque o risco de, epidemiologicamente falando, né, ser carcinoma de célula de transição é um risco muito alto, e esse é um dos tumores que já tem comprovado o risco de implantação de células tumorais no trajeto da agulha. Outros tumores, não existe trabalhos na literatura se assegurando disso, né? Falando, não, realmente existe o risco, é de tantos %. Então, assim, a literatura é um pouco controversa. O único tumor que realmente é certo que isso pode acontecer é esse. É o carcinoma de células de transição na bexiga, tá bom? Outro risco, onde eu não vou colocar agulha, quando eu tenho suspeita de hemangiosarcoma, e aí a gente geralmente está falando de baço, né? Mesmo que seja uma lesão pequena. Geralmente os hemangiosarcomas, eles são muito vascularizados. Geralmente eles têm uma vascularização rica, só que pequena. E aí você não vai ver esse sangramento logo de cara. Ele vai ficar lá aquele sangue babando, às vezes mais de 24 horas, 48, de repente o animal desmaia porque o sangue caiu todo na cavidade e esse sangramento foi lento, tá? Então, hemangiosarcoma é um risco muito grande. Para quem não lembra, tem um post aqui, eu acho que deve estar nos destaques aqui do nosso Instagram, falando do risco das lesões heterogêneas em baço, assim, é um risco de quase que
mais do que 50% de ser hemangiosarcoma. Então, existe um risco muito grande de ser hemanjo, tá? Quando essa lesão não tem cara de hemanjo, pode bater a agulha no baço que não tem problema. E a terceira contraindicação, terceiro tumor que a gente contraindica se quer colocar uma agulha é o feocromostoma. Para quem não lembra, o feocromostoma é um tumor de adrenal, é o tumor que acomete, acomete adrenal. Ele é gerado, né? Ele nasce da região medular da adrenal e ele é um tumor que produz catecolaminas, né? Então, esse tumor, que são as catecolaminas? Basicamente, adrenalina, né? E esse é um tumor que geralmente ele ocasiona como principais sinais clínicos taquiarritmia, taque respiratória, muita ansiedade, esse paciente fica com hipertensão arterial sistêmica, nada com cara de endocrinologia, aquelas doenças de pele, tá? Então, se você de repente achou no ultrassom um nódulo na adrenal e esse paciente tem algum desses sinais clínicos que eu falei aqui, hipertensão arterial, taquiarritmia, taque respiratória, então não bota agulha nessa adrenal com essa massa, porque grande chance dela ser um feocromostoma, tá? Então, daí passa a bola, a decisão é do clínico, do cirurgião, se ele vai ou não retirar a massa, e é geralmente uma cirurgia com um risco anestésico bem alto. O feocromostoma é um tumor muito maligno, que tem uma predileção de metástase pelo sistema nervoso central até. Então, às vezes ele vai dar metástase na coluna, no cérebro. Peguei uma vez meu primeiro feocromostoma que eu peguei, ele deu metástase no nervo óptico, né? Então, assim, é a coisa mais louca do mundo, tá bom? Deixa eu terminar aqui, que, gente, vocês se empolgaram nessa live, né? Qual a opinião sobre procedimentos guiados? Tem muito clínico que quer fazer o procedimento e pede só para que os guie. Eu acho que Flávio, acho que você quis dizer assim, se a gente, ultrassonografista, só guia o procedimento? Eu não entendi. Eu acho que sim, né? Porque assim, é mais ou menos assim. A gente trabalha com os olhos, né? E coloca a agulha no lugar, ou eventualmente, quem tem mais habilidade, não só coloca a agulha, mas faz o procedimento. Às vezes faz a punção, faz atira, né? Com a biópsia para retirar o fragmento, mas geralmente quem faz a punção, mesmo que seja ultrassonografista, às vezes ele não tem um tempo para fazer, por exemplo, o esfregaço, né? Ele não vai avaliar também no microscópio. É muito difícil, geralmente é um trabalho em conjunto, tá? Assim, eu vou dizer assim, na experiência da minha carreira, como eu nunca trabalhei por muito tempo, eu só trabalhei 5 anos volante, então o resto do tempo sempre foi ou em universidade ou em centro diagnóstico, e muito pouco tempo eu trabalhei em hospital também. Teve uma época que eu trabalhei em hospital também, mas muito mais em hospital dentro da faculdade. Então a vivência é um pouco diferente, a gente sempre acaba trabalhando com muita gente junto, né? Com muita equipe multidisciplinar, então é um pouco diferente. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ser os olhos, né? E eventualmente parte da manobra, para que depois os outros colegas ajudem e um ajuda o outro, né? Olha, tem alguém aqui também de outro país falando, do México, ó, que legal. Doutora, no baço e fígado, as punções, recomenda estudo prévio de tempo de coagulação? Sim. Ultrasonovete Guadalajara. Sí, yo recomiendo
que se hace un estudio de tiempo de coagulación y perdón mi español, que é muito malo, ok? Tá? Eu já tinha falado sobre isso também. Bom, gente, eu acho que era isso. A nossa live chega ao fim. Eu espero que eu tenha respondido todas as questões aí que vocês propuseram. E semana que vem tem mais. A gente vai entrar com uma série de lives aí diferentes pra gente poder falar sobre segurança, né? Quando é que você, que tá aí me escutando, sentiu segurança para dar o seu primeiro laudo sozinho? Eu me lembro do meu primeiro laudo sozinho. Semana que vem eu conto para vocês como é que foi a tragédia. Tá bom? Então, um beijo a todos, navegantes.